vou operar assim na quinta e na sexta, entendeu? O que vocês têm que entender é que... Bom dia, pessoal. Agora é quase 10 horas, né? 9h40 da manhã. Eu levantei agora há pouco e eu já tô editando vídeo pra postar no canal. Às 11, né? Hoje é um dia que eu tenho algumas missões. Tenho que levar minha sogra pra fazer uma tatuagem. E tenho que levar minha namorada pra fazer a sobrancelha. E vai ser um dia sem gráficos, provavelmente, né? Hoje é sábado. E é isso, pessoal. Vão acompanhando um dia na minha vida. Sério? Ele já falou que ele quer comprar ainda não? Sim, Fala, rapaziada. Agora eu e a mulher fizemos a sobrancelha, os dois sobrancelha feito. E é isso aí, agora a gente vai pra casa, vamos almoçar e mais tarde a gente vai levar a mãe dela, minha sogra, pra fazer uma tatuagem, que ela deu uma tatuagem de aniversário. Na verdade ela quis uma tatuagem de aniversário. Dia das Mães. É, de Dia das Mães, ela quis uma tatuagem. Então mais tarde, bora levar ela lá. Feeling like I'm about to lose my mind. I'm about to lose my Então, pessoal, já é 3 horas da tarde praticamente. Agora a gente vai pra casa e vou preparar aquele cafezão que não pode faltar, né? Bora que bora. Hoje o dia tá passando muito rápido, pessoal, muito rápido mesmo. Ontem passou voando. Eu peguei 2 horas de trânsito ontem e o dia acabou que passou muito rápido. E agora é 3 horas, eu vou pra casa e já vou preparar aquele cafezão. Vão acompanhando. E à noite acredito que eu vou pedir uma pizza. Aquela pizza que eu já tinha pedido em uns dos vlogs anteriores. E bora devorar. Que conteúdo aleatório, né? Mas é isso, filmando o meu dia, rapaziada. Bora pra cima. Não tem a tua conta, só que acho que eu vou só fazer o... Como é que se chama? Pera aí. Pessoal, hoje foi um dia que eu não fiz absolutamente nada. Eu tô tirando esse final de semana mais pra descansar, né? Durante a semana é muito corrido com operações, focado ali só nas operações, focado em gravar os vídeos, editar. E durante a semana, como eu não opero cripto, eu não faço operações final de semana, então eu tirei esse final de semana pra descansar realmente. Mas mesmo assim, eu continuo gravando os vídeos que eu tinha me comprometido a gravar todo santo dia, né? E como eu já comentei, independente se eu fosse fazer algo ou se eu não fosse. E como final de semana não tem gráfico, eu resolvi trazer, igual o vídeo de ontem,
mais algumas visões de mentalidade. E eu tava olhando, tem um livro muito interessante que se chama Turtle Trader. E o que que é? É um cara, é o Richard Dennis. Ele era um trader de Wall Street, né? E ele acreditava que qualquer pessoa, independente do que seja, conseguiria ter resultados no trade, né? Então, o que que ele fez? Ele reuniu um grupo de 23 pessoas que não entendiam literalmente nada de mercado, e esse grupo, em 5 anos, fizeram 175 milhões de dólares operando, tá? Então, eu quero trazer um resumo e passar algumas visões que algumas pessoas desse grupo passaram, tá? Então, acredito que vai ser um conteúdo valioso. Para alguns pode parecer conteúdo bobo, mas para outras pessoas pode ser um mar de informação, pode ser algum conteúdo que vire a chave na cabeça. Então eu resolvi agora de noite finalizar esse vídeo com esse conteúdo, falando um pouco disso. Então, conforme eu for explicando, eu vou deixando as prints aqui do lado, tá? Então, a primeira print é sobre isso que eu acabei de falar. Em 5 anos, um grupo treinado por Richard Dennis lucrou 175 milhões de dólares, tá? Então, as prints vão aparecer aqui e as prints a seguir é explicando como que esse grupo obteve esse resultado. Em 1983, Richard Dennis pegou um grupo de pessoas para provar que mesmo não sabendo nada, com regras claras, estratégias definidas, tudo, absolutamente tudo definido, as pessoas conseguiriam ter resultados. E o fim não poderia ser diferente. Quando se tem tudo definido, o óbvio é o resultado positivo. Então, após 5 anos, como vocês podem ver na print, esse grupo obteve esse resultado expressivo. Então, nas próximas prints eu vou falar como eles fizeram isso. Regra número 1. Não tente prever movimentos. Os Turtles eram pessoas que seguiam a tendência do mercado. E isso se encaixa, pessoal, em absolutamente tudo que eu venho falando nesses vlogs, entendeu? Não tente prever o mercado. Nada de achismo. Ah, eu acho. Você tem que eliminar o eu acho dos gráficos. Você tem que ter tudo definido. E a melhor forma, cara, que eu encontrei, eu cheguei nesse ponto de tanto errar, eu encontrei essa forma. Antes, eu sempre buscava reversões no gráfico. Ah, eu quero achar o topo, eu quero achar o fundo. Só que quando eu virei a chave de, em vez de ficar caçando reversão, em vez de ficar caçando pontos onde o gráfico vai respeitar e reverter, ah, tem um ponto lá de 1900 e não sei quando, que se o gráfico bater eu vou vender. Eu mudei isso. Hoje, e assim como os Turtles, a gente segue a tendência do mercado. E isso melhorou demais os meus resultados. Quando eu pegava a reversão, hoje, na verdade, pessoal, eu ainda pego, mas são, tipo, muito raras as vezes que eu vou entrar numa operação de reversão, tá? Então, devido a tanto stop que eu já levei em operações de reversão, eu entendi que de fato não vale a pena, cara. Só vale a pena você pegar operações de reversões quando você, sei lá, leva 10 stops, só que você acerta um trade de 1 para 20, entendeu? Só que aí entra num ponto de emocional. Você aguentaria levar 10 stops para pegar um trade de 1 para 20? Entendeu? Tem gente que consegue, tem gente que não consegue. Mas o ponto que eu quero trazer
é que se você mudar a sua cabeça para só seguir o fluxo de mercado, cara, saiba identificar as estruturas, entendeu? Saiba ver quando que o mercado vem numa tendência e numa estrutura de alta, saiba identificar quando é uma estrutura de alta e ele está fazendo o movimento de expansão, pullback, expansão. O que que você tem que fazer? Em vez de quando chegar a expansão e você procurar operações de venda, aguarda o gráfico chegar e finalizar o pullback para pegar a próxima expansão. E com isso, cara, os seus resultados vão ser melhorados de uma forma absurda, assim como aconteceu comigo. Esse novo operacional que eu estou testando na Ásia, né? Eu só estou pegando operações de expansão e, cara, tá sendo absurdo os resultados. Eu comecei a botar em prática recentemente, mas eu já venho há muito tempo notando diariamente isso no gráfico. E é um negócio que é absurdo. Quando você encaixa uma operação de expansão e não ficar caçando reversão, o trade paga de uma maneira até mais rápida, cara. Tipo assim, quando você leva um stop, beleza, estopou rápido, só que quando você acerta, o trade voa no seu take, quando é uma operação de expansão, tá? Então, primeira regra, não tente pegar reversões, acompanhe as expansões, entendeu a diferença? Quando você está numa operação de reversão, o gráfico tá subindo e do nada você quer meter uma venda e consequentemente o gráfico continua subindo. E quando você está numa operação de expansão, o gráfico está subindo, ele dá uma quedinha e você entra nessa queda e logo vem a expansão e você sobe junto com o gráfico, entendeu? Então é assim, você só vai levar stop na operação de expansão, de seguir a tendência do mercado, quando de fato a tendência muda. O gráfico está subindo, ele faz o pullback e você compra, e o gráfico cai. Só que daí o gráfico já vai voltar no pullback e começar uma expansão de venda, entendeu? E isso vai iniciar uma tendência de venda. Aí você levou stop no ciclo de alta, você começa a negociar o ciclo de baixo do mercado. E assim você vai seguindo a tendência atual do mercado. Não fica preso a expansões, não fica preso esperando o gráfico chegar lá em 1900 não sei o quanto, entendeu? Em uma demanda, uma order block de 1970, entendeu? Então é isso, siga a tendência do mercado. A segunda regra, pessoal, pense em probabilidades. E é exatamente esse ponto que eu definiria como um negócio milagroso no mercado, o segredo do mercado. É entender que de fato são probabilidades. Você pode voltar todos os meus vídeos, eu falo sempre a mesma coisa. É probabilidade junto com matemática. Esse é o segredo de fato do mercado. Eu sempre falo, é perder de colher e ganhar de balde. Só que ninguém entende isso. E quem entende, de fato, está sendo consistente e lucrativo. Entendeu? Para você ver, um grupo de pessoas que fez 175 milhões de dólares em 5 anos, eles também levam stop. Entendeu? Só que o que fez eles obterem esse resultado? É entender que o mercado é probabilidades, cara. E isso é muito mágico. Porque toda vez que eu, você, o pessoal que faz milhões entra numa operação, a gente não sabe se o mercado vai respeitar aquela operação. Então, com base nessa informação, o que a gente tem que fazer? A gente tem que estar seguindo o nosso trading plan que a gente já validou, entendeu? Então, quando eu aperto para comprar, eu não sei de 100% de certeza se o gráfico vai subir. Eu tenho uma probabilidade. E junto com essa probabilidade, eu tenho o meu risco-retorno, que é a matemática. Então, se eu tenho 50% de chance de dar take, por que eu vou ficar me preocupando? Por que eu vou ficar, quando a operação vai pro stop, por que eu vou ficar rezando para voltar pro take? Só aceita e segue para a próxima operação. Porque se você tem 50% de assertividade e usa 1 para 2, 1 para 3, você já é lucrativo. Só que você tem que entender que os stops
eles vão fazer parte. Mas se você ficar naquela de, cara, levei stop, eu vou abrir mais uma operaçãozinha para recuperar esse stop. Eu vou abrir mais uma operaçãozinha para não terminar a semana no negativo. Você sempre vai ficar nesse ciclo de ficar abrindo operação, perdendo, tentando recuperar, quebrando conta, negativando mais do que devia. E é isso que acontece com todo mundo. É por isso que tem essas estatísticas de que 90, 95, 99% de quem está no mercado só perde dinheiro. Porque ninguém de fato entende que é só probabilidade e matemática e confiar no processo, confiar no tempo, porque de fato é o tempo que vai determinar o resultado, é o tempo que vai determinar se você está fazendo as coisas certas. Se você está todo dia abrindo as operações conforme a sua estratégia validada, seguindo seu gerenciamento e entendendo que é só abrir a operação e deixar o mercado fazer o resto. Com o tempo, de fato, você vai ter resultados bons. Você só não vai ter resultados bons se você não validou aquela estratégia, se você não tem dados coletados e se você não fez um backtest. E daí você já entra no que eu falei no vídeo anterior, no lado das pessoas que são jogadores, não no lado das pessoas que são traders de verdade, que são profissionais, entendeu? Regra número 3. Fique no jogo. E isso, pessoal, é uma regra muito, muito importante do mercado financeiro. Porque você nunca deve arriscar muito do seu capital. É claro que tem várias variáveis. Quando você está no fundo do poço, igual eu já tinha falado em outros vídeos, você vai ter que fazer coisas mais arriscadas. Você vai ter que tentar alavancar um capital baixo, igual eu já comentei, que foi o que eu fiz no meu início. Eu tive que agir como um louco para de fato conseguir erguer capital. Só que quando você já ergueu um capital, entra um ponto muito importante, que é o que acontece com muita gente. Eu já vi relatos, pessoal, de pessoas botando 200 mil na corretora em uma semana, perdendo tudo, entendeu? Então isso é um negócio muito sério. E esse ponto de sobreviver no mercado é muito importante porque o mercado, ele é feito de ciclos. Ele é feito de ciclos. Entendendo isso, a gente entende que vai ter ciclos ruins. Vão ter meses que vão dar mais e vão ter meses que vão dar menos. Um exemplo na prática que vocês acompanharam aqui diariamente foi o meu mês de abril. Eu tive um mês ruim porque eu tive atitudes ruins, entendeu? Eu comecei a abrir operações, no meu operacional em Nova York, eu estava abrindo o mesmo operacional na Ásia e consequentemente vieram os stops. Só que olha a mágica, abril foi muito ruim para mim, só que agora em maio eu já recuperei tudo, praticamente tudo que eu perdi em abril, apenas tendo um gerenciamento bom e confiando no meu trading plan. Entendeu o nível do jogo? Qualquer outra pessoa, após passar e estar presenciando um ciclo ruim, a pessoa estaria desesperada, aumentando o lote, aumentando porcentagem da conta, para de fato tentar sair do ciclo ruim. E você tem que entender que você não precisa fazer loucura para sair do ciclo ruim. Você tem que corrigir as suas atitudes e entender que o ciclo ruim vai passar. E a sua única missão no ciclo ruim é sobreviver, entendeu? E aí que muita gente se perde, porque todo mundo acha que o ciclo ruim nunca vai passar e que então elas vão ter que aumentar o lote, mudar de estratégia, fazer qualquer outra coisa diferente, além de só manter fazendo o básico todo dia e esperar o ciclo ruim passar. Entendeu? Um ponto é você pegar e corrigir as suas atitudes, né? E fazer diferente. Agora, outro ponto é você ficar batendo na mesma tecla no ciclo ruim e ficar aumentando o lote, ficar fazendo loucura. Entendeu a diferença? Então é isso. Você tem que
sobreviver no ciclo ruim e entender que fase não é o fim, entendeu? Fases são fases. Regra número 4. Seja consistente. A disciplina, pessoal, era o verdadeiro diferencial desse grupo de traders, tá? E o que essa história se encaixa no nosso dia a dia? A gente tem que ser disciplinado para seguir o que a gente definiu. E para a gente chegar num ponto, a gente está nesse ponto. Para chegar nesse ponto de definir alguma coisa para seguir diariamente, você precisa passar por um caminho de backtests, estudos, muito tempo dedicado validando alguma coisa para chegar nesse ponto de definição. E quando você chega nesse ponto de definição, você tem que manter todo dia a disciplina seguindo isso. E muita gente não consegue. Por quê? Tem uma semana ruim, já acha que tudo tá ruim, que não é ele que tá sendo errado, que é a estratégia que tá errado, é o gerenciamento que tá errado. E não, pessoal, não é isso. Apenas quando você tem alguma coisa validada, uma estratégia, um trading plan em geral validado, é só você fazer o básico bem feito todo dia. E o que é o básico bem feito todo dia, cara? É exatamente isso que eu tô falando todo santo dia, que eu tô falando em todos os vlogs. Seguir a estratégia com a mentalidade alinhada e o gerenciamento de risco alinhado, tá? Então, alinhar os 3 pilares e entender que os dias de stop vão vir. E quando vierem os dias de stop, o que a gente tem que fazer? Levar stop, perder o que a gente definiu no dia, fechar o gráfico e esperar o próximo dia, cara. É esse o segredo. Porque no próximo dia, se no dia anterior você perdeu 1 ou 2, no próximo dia você vai ganhar 3, 4, 5. Entendeu? E no médio e longo prazo, a matemática vai trabalhar ao seu favor. Não tem erro. Não tem erro. Você pode levar 2, 3 dias de stop, mas se você pega 2 takes, você já fica no 0 a 0. Ou você já tem um lucro. E o que isso se encaixa em nós? A gente não foi feito para o mercado, eu já falei isso nos vlogs anteriores. Com base nisso, o algoritmo do mercado foi programado para a gente perder. E porque são uma pequena porcentagem de milhares de pessoas, 1% consegue viver de fato de mercado, fazer milhões com o mercado. Porque a gente entendeu, o 1% entendeu essa parte, entendeu a respeitar o dia de stop, saber que levar stop é 100% natural e que no próximo dia você vai pegar um take que a sua conta vai recuperar ou vai ficar no 0 a 0, entendeu? Então, quando vocês verem alguém falando que tem algo com 100% de acerto, cara, saiba que é mentira. Nem os melhores traders do mundo conseguem algo com 100% de acerto. E se você acha que se tivesse alguém com 100% de acerto, essa pessoa estaria publicamente falando uma informação tão valiosa? Claro que não, cara. Se existir alguém que acerta todas as vezes no mercado, essa pessoa poderia dar all-in infinitas vezes e quebrar a economia mundial. Isso não faz sentido, entendeu? Por isso que existe as probabilidades. Você tem que entender que levar stop faz parte. Só que quando você perde esse tanto, e quando você ganha esse tanto aqui. Entenderam o nível do jogo? No final do projeto, o pessoal falou qual que foi a maior dificuldade deles. E se resumiu em saída. Emocionalmente, aguentar um trade até a saída foi muito difícil.
E tem comentários de pessoas que falaram que elas tiveram 3 vezes mais performance do que os outros por conta de segurar as operações até o ponto definido de saída. E é exatamente eu vou trazer agora um exemplo na prática, que foi a minha operação que eu peguei quinta-feira, se eu não me engano. A operação tava sambando no take, sambando, tipo assim, ela chegou a me bater no take, só que ela não ativou por conta do spread, tá? E nisso ela deu uma retraída. Se fosse eu, de antigamente, o José que não era consistente, não era lucrativo, eu teria me tremido todo para já fechar quando ela retraiu, achando que ia voltar tudo. E é exatamente esse pequeno detalhe que no longo prazo vai fazer diferença na sua conta, na sua carreira de trade. Porque assim, quando você tem tudo definido, já validado, você entende que tem as probabilidades. É claro que tem as probabilidades. Poderia sim lamber o take e voltar tudo. Poderia, mas são probabilidades. E eu já conheço as minhas probabilidades, por exemplo, né? Então o que eu fiz? Eu apenas esperei o gráfico retrair e com o tempo ele ficou sambando e voltou e me pagou, tá? E eu quero trazer um ponto muito importante, porque quando você não segue 100% o que você definiu, se você definiu um take de 1 para 3, ou seja, você arrisca 1 aqui para ganhar 3. E o gráfico tá vindo aqui, e chega aqui ele começa a sambar perto do take. Aí você já fica desesperado. Não vou fechar, vou garantir esse lucro, botar o lucro no bolso e vou fechar essa operação porque eu não aguento mais, tá muito enrolada. E daí você fecha, ela vai pro seu take. Aí na próxima operação, o que acontece? Ela vem aqui, você já vê um lucro, aí o seu cérebro já fala o quê? Cara, fecha. E você fecha novamente. E nisso, você já deixou de ganhar 2R, por exemplo, 3R. E daí você entra numa sequência de stop. Aí você leva 1 stop, leva 2 stop, leva 3 stop. Entendeu? E daí o que você tinha deixado de ganhar antes, que ia te deixar com 2% positivo, ou ia te deixar no 0 a 0, agora você tá no negativo. Entendeu? Então são esses pequenos detalhes que eles vão contando e fazem a diferença no médio e longo prazo. Então, pessoal, por mais que seja, eu entendo, eu já passei por esse processo, eu já passei por essa fase. Por mais que seja muito estressante e muito desgastante mentalmente segurar um trade até o take, quando o take tá muito longe e parece que aquele trade não vai pagar, cara, segura esse trade, deixa o trade aberto até o take. Vão ter casos que vai chegar, por exemplo, você definiu 3R, vai chegar a pagar 2,8 e vai voltar tudo, ou vai te estopar, vai pro 0 a 0, mas não fique se remoendo, confie no processo e saiba que isso faz parte. Isso acontece comigo, isso acontece com o trader que opera $100 mil no dia, isso acontece com todo mundo, entendeu? Só que o fator isso é lindo, cara. O fator principal é só confiar. É só confiar no tempo e no seu trading plan. E os resultados vão aparecer, consequentemente. Mas se você ficar botando emoções no meio das suas operações, consequentemente, como a gente não foi feito para o mercado, as nossas emoções todas as vezes vão fazer a gente cometer erros. Não vão fazer a gente seguir o nosso trading plan, entendeu? Então, de fato, cara, siga tudo que você definiu para seguir diariamente. Anote essa frase em algum lugar. Faça o básico bem feito todo dia. Então, pessoal, hoje é sábado. Eu vim finalizar esse vídeo agora. Hoje foi um vídeo gravando um pouco do meu dia, né? E agora, final do dia, eu consegui trazer uma visão bem interessante
e eu espero que eu tenha agregado na sua vida, eu espero que eu tenha mudado a sua forma de pensar, né? Porque esse é o meu real objetivo, trazer lições de outros traders, trazer minhas próprias experiências e fazer com que você não passe pelos mesmos erros que eu passei, que várias pessoas, traders de sucesso, já passaram, entendeu? Então eu tô tentando realmente encurtar o seu caminho, encurtar a sua jornada, tá bom? Então eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado para quem tá me acompanhando desde o início. Eu sei quem tá me acompanhando todo dia, comentando no YouTube e tal. E isso me deixa muito feliz, tá bom? Então dê o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Valeu!